E aí pessoal, tudo bom? Não dá pra dizer que tá tudo bem, né? Em menos de 24 horas, dois ataques violentos, sem esquecer, né, que há menos de uma semana aconteceu outro. E isso vem acontecendo de uma forma tanto quanto sistemática aqui nos Estados Unidos, onde pessoas estão indo às ruas simplesmente para matar. Texas e Ohio foram, digamos assim, os cenários dessas duas últimas grandes ocorrências. Existem outras, né? Segundo algumas agências que controlam, somente esse ano já ocorreram mais de 250 ataques. Lembrando sempre que aqui é considerado ataque quando envolve tiroteio com mais de 4 feridos. Nesses último fim de semana já superou a casa dos 60 entre mortos e feridos, né? Volta novamente uma discussão sobre a questão das armas. Eu reitero aqui que, como eu já falei em outras vezes, armas não matam, quem matam são pessoas. Porém, existe sim maneiras, né, métodos onde você possa restringir que pessoas que não estejam preparadas mantenham armas. Há um exemplo, vamos chamar assim, né, um pouco simplista, mas que traduz de certa forma o que está acontecendo. Você, para ter uma carteira de motorista, seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, você tem que passar por uma sequência de testes, né? Enquanto que para você comprar uma arma nos Estados Unidos, você só precisa ter 18 anos. A única coisa que vai mudar é qual tipo de arma que você pode comprar aos 18 ou aos 21. Aqui nos Estados Unidos, a lei que controla isso é feita pelos estados, tá? Não é feito pela União. Cada estado tem sua lei. Via de regra, aos 18 anos, qualquer pessoa pode comprar uma arma que seja de mais difícil dissimulação. Exemplo, aos 18 anos você pode comprar um rifle, uma escopeta, isso na maioria dos estados. Mas você não pode comprar uma pistola ou um revólver. Você só poderá comprar pistolas, revólveres quando você alcançar os 21 anos. Porém, aos 18 você pode comprar um fuzil. Volto a dizer aqui, a questão não se trata de armas, e sim de ordenar, regulamentar o acesso a elas. No caso específico dos Estados Unidos, porque eu repito, nenhum procedimento, nenhum ordenamento pode ser tratado como algo geral que seja válido para qualquer lugar do mundo. Tem que se respeitar a cultura local, características locais, mas um fato que acontece nos Estados Unidos, sim, tem de ter um controle, tem de ter um teste psicotécnico muito profundo, muito sério, porque pessoas estão saindo e matando por ódio. O caso do Texas ainda não está comprovado, mas o FBI já tem fortes evidências que se tratou exclusivamente de um ataque de ódio, com um manifesto, inclusive, publicado na internet 20 minutos antes do ataque ter início. Pessoas que são movidas por ódio são pessoas que têm problemas, e essas pessoas não podem ter armas. Sempre se vem, quando acontece isso, a discussão: tem que fazer um desarmamento, mas isso é aquilo. Gente, não tem nada a ver. Volto a falar, não é o fato de poder comprar armas ou não poder comprar armas. E não tem nada de direita ou de esquerda. A Inglaterra, por acaso, é comunista? Sim, a Inglaterra é comunista, porque na Inglaterra ninguém pode ter arma. Até mesmo policiais, aqueles que fazem o patrulhamento das ruas, não possuem armas. exceto uma que fica na viatura, que para ele pegar essa arma ele tem de chamar a central e pedir autorização.
E por acaso, a Inglaterra é um país comunista? Tratar esse assunto com essa visão binária de direita e esquerda que existe no Brasil e em certa medida aqui nos Estados Unidos é reconhecer a incapacidade intelectual de uma discussão para poder participar de uma discussão dessa magnitude. E a Inglaterra é um país extremamente seguro, que sofre, obviamente, ataques quando tem alguma coisa louca, como terroristas e outras coisas mais. E para isso eles têm unidades e uma inteligência que trabalha, primeiro, para evitar e, segundo, como resposta quando evitar se tornou impossível. Novamente surgem aqui nos Estados Unidos uma gama de políticos do Partido Democrata para reacender a discussão sobre as armas. E, obviamente, do lado dos republicanos, mais uma vez, a discussão de que não pode ter nenhum tipo de controle. Acontece que hoje já alguns políticos republicanos já começam a conversar sobre a possibilidade, sim, de ter um controle no sentido do acesso. Ou seja, do teste psicotécnico, né? Todos devem estar lembrados, não tem nem um ano, 6 meses, eu acho. Teve aquele caso na Flórida, do maluco lá que invadiu a escola, matou um bocado de pessoas, e o governador do estado da Flórida, que é republicano, aplicou uma nova lei, tornando ainda mais, digamos assim, criterioso o processo. Ainda não chegou no ideal, mas ele já deu um avanço nesse sentido. A verdade é que a violência, no sentido dessas ações loucas, sempre existiram e sempre irão existir. Porém, compete sim ao Estado e à sociedade criar meios para que evitem isso. Volta ao exemplo da carteira de motorista. Por que ela foi criada? Porque pessoas despreparadas, ou do ponto de vista técnico, né, ou do ponto de vista emocional, saíam às ruas dirigindo só pelo fato de terem comprado um carro. E pessoas morriam atropeladas, né, em colisões. Hugo, isso continua acontecendo mesmo com a existência da carteira de motorista. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como seria se as pessoas não tivessem de passar por esse teste para obter uma carteira de motorista? Com a rigidez de cada país, né? Porque, por exemplo, no Brasil você faz, não sei se ainda faz, mas na minha época fazia um psicotécnicozinho lá, basicão, né? Aqui nos Estados Unidos nem isso tem. Porque, volto a insistir, tem de se respeitar a cultura de cada lugar, a história de cada lugar. Mas há uma coisa que não dá para se discutir: pessoas matam com armas. Então, que se crie alguma forma de avaliar se essa pessoa possui os elementos, né, emocionais, psíquicos, que permitam que ela tenha uma arma. Quando eu estava no Brasil, eu tive 2 armas: uma pistola 380 e um revólver 38 Bulldog, aquele de 5 tiros que se anda no tornozelo. Eu não tive de fazer teste psicotécnico nenhum. E se eu fosse um louco e fosse sair por aí matando as pessoas? Poderia ter acontecido. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde você pode, com 18 anos, comprar um fuzil. E agora vamos ser bem realistas. Me desculpem os jovens de 18 anos, mas que maturidade, que, sabe, formação realmente possui uma pessoa com 18 anos para portar um fuzil? Essa é a discussão. Porque enquanto ficar uma minoria idiota discutindo esse assunto como se fosse simplesmente questão de esquerda e de direita, onde eu volto a insistir na pergunta: por acaso a Inglaterra é comunista?
Enquanto a discussão ficar nesses termos, vai ficar desse jeito, com gente morrendo. Porque não tem outro caminho. Ou se coloca algum critério profundo de avaliação psicológica, ou malucos com 18 ou com 21 anos vão entrar numa loja, assinar e pagar pela compra de uma arma, seja ela qual for, e com 3 a 7 dias, conforme a legislação de cada estado, vai sair para as ruas com essas armas. E somado tudo isso, essa paranoia de ódio contra imigrantes que está acontecendo, basta ver o que aconteceu no Texas, né? O alvo qual era? Ah, Hugo, teve pessoas brancas que foram feridas, claro. Mas os alvos eram os que tinham as características étnicas. É só ir lá e ver a estatística dos casos. Pessoal, vamos ver se em algum momento vai chegar um pouco de bom senso nesse país para poder causar e criar uma regulação que não vou dizer que vai acabar com isso, mas que a gente não possa mais chegar na metade de um ano e a estatística registrar 250 ataques. Isso não é normal.